noite, Boa bem-vinda. noite. Isso. Hoje a gente teve um bate-papo anteriormente, né? A gente conversou um pouquinho da tua prática, né? Sobre o que é que tu Sim, sim. gostaria de trazer para a gente hoje. E aí a gente chegou num poema, né? Que é a referência para a noite de hoje, que é o poema de Leminski, né? Como uma provocação aí para a gente começar o nosso bate-papo. Né? E aí, gente, Leminski tem um poema que eu acho massa, que é o Barro. Eu sempre utilizo muito nas aulas. E ele diz assim: o barro, ele toma a forma que você quiser, mas você nem sabe está fazendo apenas o que o barro quer. Então, é esse o que o barro quer que a gente começa o nosso bate-papo de hoje, Cris. O que é que o barro quer de Cris? Adorei. Que é mais ou menos por aí o meu caminho, né? Assim, aliás, é um diálogo, né? Assim, eu andei pensando um pouco nessa live, né? E um dos momentos foi ter adotado essa matéria como uma irmã. Ela é uma mãe terra, mas assim, a relação da gente é tão profunda, assim, é, já tão intensa, então, em vários, né, campos que eu considero realmente uma parceira para tudo, né? Inclusive, assim, passei por vários lugares, falar nessa parte do educativo, né? A gente sempre começa nessa coisa de buscar, de pesquisar, eu fiz o curso de artes visuais, também de educação artística, a primeira turma, e bem antiga. E aí foi bem difícil, não tinha muita coisa, imagina, era a primeira turma, o pessoal nem sabia direito, e aí só vim descobrir o barro depois, fiz curso de extensão, muito de pintura, desenho, sabe, os professores de uma turma bem antiga, Querato, Baldini, Lenira, eu quis fazer a coisa bem certinha, né? E quando eu descobri o barro, eu transferi tudo que eu fui aprendendo nos cursos de extensão também, né, que era mais prática, para a argila. Eu comecei a pintar no vidrado, né, telas, Sim. claro, escuro, cor, composição, tudo eu passava para lá, né? E com isso eu fui tomando gosto, eu fui criando um laboratório dentro do ateliê, porque isso é uma coisa que, se você não for atrás, você não vai conseguir especialidades, né? Principalmente na minha época, né? Então, é fazer um laboratório pessoal mesmo, ir atrás, cascavilhar, praticar, sabe? E aí aconteceu esse primeiro momento, né? Como você falou aí, que estava lá escrito no release, né? Aí eu fui buscando outras coisas, escultura, né? E aí ela foi entrando mais em mim, essa coisa de você tocar nela. E uma eu acho que uma das coisas bem fortes foi ter começado a trabalhar com criança. Ah, Mas assim, foi bem pouquinho, mas foi intenso, né? Lá na potente, né? Arco-Íris, né? Assim, e lá eu fazia ali de gato e sapato, né? As minhas pesquisas de época Uhum. começaram lá, porque eu comecei a perceber como a criança criava, sabe, assim, Sim. sabe? E outra coisa é que ela é tão livre de medo, né? Que fazia de qualquer jeito e não acontecia muito a coisa da bolha, que ela é presente, sabe? Da rachadura, sabe? Porque eu acho que o nosso temperamento, ele está muito presente na hora do fazer, né? E se você está muito angustiado, está aperreado, está apressado e tal, ela sente e ela já não vai trabalhar muito bem, sabe? Por mais que você esteja vivendo uma situação muito difícil, na hora do fazer, você tem que se liberar. Eu não sei o Sim. que é aí, mas é. E aí foi uma experiência linda, porque foi o início de uma pesquisa minha que começou
uma fase mais contemporânea, né? Comecei com a pele e tal, né? Na questão da artista, né? A pele, essa relação muito próxima da pele e os painéis que eu estava fazendo e tudo mais. Começou no arco-íris. E aí o segundo passo, né? Continuando aqui no ateliê, esse meu ateliêzinho que eu já estou há mais de 30 e tantos anos aqui, morando, ateliê residência, né? Foi na Tamarineira. Né? A Tamarineira foi um momento super importante e que eu via que aquilo ali tinha a ver com a criança, sabe? Quem está ali está totalmente desprovido de preocupação com essas coisas de se vai estar isso, aquilo, outro. Inclusive, na hora de produzir, os seus sentimentos, né? Assim, o que ele está vivendo naquela hora... eles vão fazendo naturalmente, já estão ali criando, já estão... Eu, como artista, já ficava, sabe, impressionada com o resultado. Na verdade, eu comecei a guardar todo o material que passava por ali, porque eles iam embora, ou não voltava mais, diz. Ô, Cris, desculpa, deixa eu só te interromper, porque tem gente que não é daqui de Recife, né? Meu óculos está embaçando aqui só. Tem gente que não é aqui de Recife ou que desconhece, né? Que por um acaso... Enfim, gente, a Tamarineira é o hospital psiquiátrico aqui da cidade. Muito né? bem. É importante a gente trazer essa referência, né? Como eu falei para vocês, a gente a gente está abordando aqui temas relacionados à arte, à saúde e à educação. Então, Cris, a gente achou bem importante, né, Cris, na nossa conversa, trazer um pouco dessa tua vivência no Hospital da Tamarineira, né, no Hospital Psiquiátrico. E se tu puder, Cris, se tu quiser também, falar um pouco dessa experiência, até para quem não conhece, né? Então, como é que foi a tua chegada lá, e como é que foi também o processo e depois, né? O que é que... A gente sabe que a arte processual nunca tem um fim, um ponto final, mas depois o que é que reverberou dessa tua experiência, né? Se tu puder contar um pouquinho pra gente. Eu vou assim eu vou falando da minha entrada lá, como foi lá e como terminou a minha história, né? Porque eu não estou mais na Tamarineira. Quem está é você. Isso. Eu entrei lá fazendo um trabalho que era trabalhar com sucatas, né? Isso foi em 2008. Vários artistas, era Espadas Artes, né? Que ainda acontecia na cidade do Recife uma vez por ano, da prefeitura. E aí, alguns artistas foram chamados para trabalhar com a sucata hospitalar. Tá. E lá, quando eu chego, eu encontro... A sucata que me chamou a atenção foram camas, né? E eu terminei pegando 4 camas, cortando ao meio e colando uma na outra. Então ficou uma cama sem pé nem cabeça. Sim. É a cama sem pé nem cabeça, o trabalho é esse, né? E conheci a Tamarineira, né? O hospital psiquiátrico, né? Foi o meu primeiro contato. Eu entrei lá com essa cama, fazendo ela, e no lugar onde estava exposto lá o trabalho, eram 2 salas que eu ocupei. Eu entrei com uma peça também de ferro, que se chamava Armadura de Ferro, a Mulher de Ferro, né? Que foi uma peça que eu fiz anteriormente. E aí os pacientes já ajudaram a botar ela na maca, carregaram ela para dentro da... Aí eu comecei a ter um contato mais próximo com eles, né? E assim, fui perdendo o medo, porque as pessoas vão entrar no hospital, eu tenho medo de levar uma pedra, uma pedrada, sabe? Então, assim, não é assim, né? E também não é assado. Né? O descuidado, né? A forma de como eles estão tratando, como a coisa regrediu, né? É absurda. E na época já era bem difícil, mas existia um movimento, era como é que era o nome lá? Você sabe? Era o CAC, não? CAC
O lugar onde o pessoal tinha o trabalho com arte, O hein? CAPS? Não, não era o CAPS, não. Era lá dentro da Tamarineira mesmo, que tinha esse... Eita, eu me esqueci. Beth vai ficar danada comigo. Quem souber aí para ajudar a gente, puder ajudar, né? Mas tinha música, aí tinha um ateliê, né, ateliê residência lá, né, Uhum. que eu montei e eu chegava lá 2 vezes por semana. E É eu o fui chamada nessa época, hein? CAT. Cati, Yaki, Cati, ai, Cati, claro que é o Cati, quem lembrou? Maria José. Então, e aí tinha esse movimento todo, música, cabeleireiro, e Luiz Santos também, que foi um parceiro, que me convidou para trabalhar lá dentro, né? Falou com a diretora na época e tal, e eu fui ficando naquele ateliê, fui começando a tomar um gosto pelo lugar, pelas pessoas, sabe? Eu me identifiquei muito com eles, não sei por quê. E assim, eles chegavam e tudo que eles faziam eu não tinha regra. Aí você tem que colar, para alguns sim. Você tem que colar riscando, você tem que ter cuidado com as bolhas, você, né? Eu deixava super livre para a imaginação, a história deles chegar, inclusive com muita fala. Que é uma coisa que eu ficava assim, meu Deus, isso devia estar sendo gravado, alguém está escrevendo aqui, né, acompanhando. E poucas pessoas acompanharam, pessoas que estavam fazendo ali uma residência, que na época pingou, né? Até como no lugar onde eu ensinei também, na universidade, pingou um pessoal lá, era até uma aluna minha, que era psicóloga, ela acompanhou um pouco e ela descobriu que um paciente, a primeira peça que ele fez foi um elefante, ele em cima de um elefante. E conversando depois com ela, ele falou que lá em Petrolina ele morava, sabe? Tinha um lugar onde desciam uns helicópteros, sei lá, ele falava como as coisas desciam. E nessa mata tinha rinoceronte, elefante, sabe? Então, assim, a viagem dele, a primeira foi essa. Depois ele fez uma série de peças que chegou a um ápice da coisa mais redonda e tal, depois voltou um pouco à origem, a coisa meia torta e tal. Era muito o que ele estava vivendo. E aí ele também tinha uma olaria ao lado da casa dele. E ele foi uma pessoa que perdeu aí o sentido das coisas, matou gente, sabe? Assim, foi uma coisa bem difícil. E ele terminou ali, mas passou pelo presídio também, sabe? Então, Na até verdade. assim, né, Cris, pegando um pouquinho até de uma fala de Jéssica que veio antes de você, assim, como esse barro, ele acaba também abrindo uma caixinha de memórias afetivas, né, de memórias também, seja da própria vida, as memórias infantis e tudo, como até de Sim. uma ancestralidade, né, uma relação com essa natureza, com essa então, você percebeu aí, de alguma forma, nesse caso, esse resgate, né? De uma memória, no caso... No caso desse paciente, né? Mas muitos outros, né? Assim, foi uma... Na verdade, eu acho que a gente pode falar muito da Tamarineira, sabe? Porque se eu falar de tudo, eu vou falar nada, porque eu já sou uma pessoa madura, antiga, tenho muita... Uma história lá, né? Então, a gente fica na Tamarineira, porque lá também terminou de uma forma bela, né? Assim, foi uma exposição belíssima que aconteceu no final. E aí, isso foi o quê? O Ateliê Residência, ele tinha... eu tinha um trabalho com ele, a minha intenção com ele era mostrar esse trabalho com os pacientes do dia a dia, 2 vezes por semana, que se chamou da matéria à materialização. Entendeu? Porque ali eu sentia que eles materializavam realmente a dor, a vida, sabe?
Outro caso, assim, que me deixou, que eu me lembrei agora com isso, é que um dos pacientes chegou lá, ele não ia muito, não. Ele chegou lá, fez um pedaço de barro, assim, bem, sabe? Bem, fez um pedaço do barro e uma figurinha em cima e fez um risco no coração. Riscou o coração e botou uma lápide. Uma lápide, sabe? Até era um barro já queimado, ele botou essa lápidezinha lá presa e tal. 15 dias depois ele morreu do coração. Nossa. Entendeu? E essa peça, eu acho que tá lá. Porque eu tô com um arsenal de peças aqui em cima da minha casa, guardada da exposição. E eu ainda passei 1 ano e pouco lá, depois da exposição, continuando o trabalho com alguns pacientes, né? Que ainda chegava por lá, né? Ainda existia essa coisa de chegar, passar 15, 20 dias, né? Sim. E aí, assim, tanto tem de tudo, né? Assim, tem premonição, tem essa dor, né? Como, assim, na conversa deles, como é que você vai cuidar? Eu estou me lembrando de alguns casos, vou passando, né? Tá chegando, né? Tá Como é que chegando. você vai cuidar de uma pessoa que a mãe não tem condições de cuidar do filho, que já é grande, alto, forte, e que não está mais com ele, e ele ficou só em casa, e tem as pessoas da rua. E aí elas ficam tomando conta e tal, ele vai lá, fica lá um tempo, aí volta, e assim, fica uma coisa meio solta, né, assim. E eu não sei, eu me lembrei desse paciente agora, mas assim, é uma coisa... E nesse caso, cada um fazia uma coisa, aí daqui a pouco voltava, depois de 2, 3 meses, 1 ano. E eu não sabia se eu gostava quando ele chegava de novo, porque eu sentia uma alegria. Ô, fulano, pô, que pena que ele voltou, né? Que pena É que um ele voltou. paradoxo, né? O sentimento que chega. Uhum. Mas a sensação que eu comecei a ter no início, quando eu comecei a trabalhar com eles, foi exatamente isso. A Gila, o trabalho na fala e no toque, parece que vai soltando coisas que estão presas lá na memória, sabe? Era uma coisa meio visual minha. Digo, poxa, é meio isso, sabe? Ele vai, né? É como se fosse um remédio para uma sinusite que você vai, né, usando e ela vai se dissolvendo. E eu acho que a Gila tem muito esse trabalho, sabe? Essa medicina da alma, né? Esse Foi remédio, né? exatamente. E pegou pesado. Eu não sabia que ia ser tão profundo, né? E então, assim, guardei caixas e caixas desses pacientes, coisas miudinhas, frágeis, fáceis de quebrar, né? Bracinhos finos, sabe? Sim. Coisinha, eu guardei com o maior cuidado. E depois, quando chegou a hora da exposição, porque na verdade eu meio que maestrei, eu como artista, criei uma obra com as mãos deles, né? Não era o fulano que estava expondo, ele estava expondo num coletivo, numa Sim. cartografia, que cada um tinha o seu espaço, o seu cubículo, assim, e você via as linguagens, assim, totalmente diferentes, como uma caligrafia, né? Cada um tem o seu jeitinho, como a nossa, né? Tal. A nossa digital. Então, isso foi assim, você vai percebendo como é que a vida é, né? Assim. Sim. E aí eu Porque, diz, não, e sim, essas peças pequenininhas e delicadas, eu trouxe de bezerros lajotas, que eram bem rústicas e tal, pintei com vidrado e colei elas em cima, fornada. Levei o meu forno para o hospital, que era um fornão, e lá ele, toda noite não, quando queimava quase toda semana para poder dar tempo, né? E comecei a queimar as coisas lá também,
Porque eram delicadas, assim, eles não tinham o cuidado de saber que se você for produzir tal coisa, você não pode deixar uma ponta, ou então você não pode queimar ali, naquele lugar. No oleiro você não pode queimar, se é uma coisa delicada demais. Porque ele bota tudo, né? E, assim, termina quebrando e tal, né? Então, eu fiquei queimando essas peças à noite, aí ouvia, né, os pavilhões, a conversa, alguns gritinhos e tal, né? Aquela calada da noite. Foi uma experiência linda, linda. E assim, muito da tua fala, assim, boa parte eu já tinha conhecimento, né? Como você falou, eu também estou lá no Ulisses, mas Sim, algumas sim. coisas de fato eu não conhecia. Eu acho que esses 30 minutinhos a gente precisa agora começar a fechar esse Já? bate-papo. Que absurdo! Quanto tempo? Eu te disse que passa muito rápido, assim. É, Na verdade, Cris, assim, eu agradeço muito a tua vinda e eu acho que, bom, aqui as portas estão abertas para se você quiser, num outro momento, seja online, quando a gente puder também presencial, porque é tão rico, né? Toda essa experiência, toda essa jornada que você tem, assim, eu tô me sentindo muito privilegiada de ter você aqui, né? Obrigada. Também, viu? Você está com um espaço Essa tua bem fala, bacana, não conhecia. sim. Então, assim, uma fala, gente, muito breve, né? Só para a gente realmente deixar o gostinho, assim, dessa experiência incrível de Cris, né? Então, Cris, a gente precisa ir fechando agora, mas eu queria, assim, que tu finalizasse com algum convite que tu queira fazer sobre o teu trabalho ou sobre alguma produção que você está construindo agora. Enfim, o que você quiser deixar aí de convite como artista para quem está Uhum, escutando a gente, para a gente ir finalizando. certo. Bom, agora eu estou tentando uma itinerância do Minha Cabeça Nossa Natureza para o Certo? Rio de Janeiro, Tá. porque essas peças estão todas aqui, e a gente precisa levar isso mais do que nunca para o mundo. De novo, mais do que nunca agora, né? Assim, com o retrocesso de tudo, né? Inclusive com a loucura, né? O que fazer com a loucura numa hora dessa, né? Então, eu estou presa aqui, né? Assim, não posso sair de casa ainda e, assim, como eu tenho mais de 60, né? Não vou dar bobeira, certo? Então, aqui nesse meu espaço, estou reciclando meus barros, fazendo trabalhos que já vão. É muito fácil. Quando você começa a pegar na argila, ela vai fluindo, né? Tem um trabalho que eu estou começando a fazer, que o nome é Morte Natural, que é a partir das flores, né? Da partir das flores, eu comecei esse trabalho e ela já pegou um pouco da argila, já estou começando a olhar, já vou pegar o desenho, sabe? Uhum. E tem um curso eu tenho um curso aqui no ateliê, né? Assim, que eu já tenho há uns 8, 10 anos, sei lá, que funciona toda terça-feira, né? E eu, assim, vou vendo o que é que como cada um é, e a técnica tem que rolar, porque vai terminar eu fazendo Então, Wi-Fi já está no finalzinho. então, Vamos finalizar. então, agora eu tenho um site que era massa entrar lá, que é Cristina com CH, cristinamachado.arte. Que aí lá você vai ter a tamarineira, vai ter os corações, vai ter toda uma produção, um histórico mesmo, né? Desse trabalho que basicamente tem argila em todos os lugares, inclusive agora, ultimamente, no cinema, né? Que aí eu tô botando pernas nos meus personagens e tá ali. Pronto. Gente, então a gente vai aproveitar agora para finalizar com o Cris, até porque a internet, ainda bem, começou a falhar agora só, já no final.
Então, Cris, muito massa, valeu mesmo a tua participação, certo? Um beijo grande Beijo aí, grande. Muito obrigada pelo convite. massa. Eu que agradeço. Um cheiro. Cheiro.